Olá, damos início a mais um Yaju Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Estamos nesse episódio em mais uma ação das lições Etcai junto com a professora Paola Cantarini. Hoje recebemos o professor Atahualpa Blanchet, pesquisador da Cátedra Oscar Sala do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele faz parte do Observatório do Futuro do Trabalho e também do grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade, vinculado ao TID. Professora Paola, dê boas-vindas ao nosso convidado. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia, professor Blanchet. É uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco para tratar desse tema, inteligência artificial e impacto no futuro do trabalho, a questão e o papel dos sindicatos, e entre outros temas que são tão importantes para a gente estar discutindo, como, por exemplo, o papel da educação, a questão dos ghost workers, que são trabalhadores invisíveis do Sul, mas aqui focando mais propriamente o papel dos sindicatos. Nesse seu artigo, Estratégias Sindicais sobre IA e Negociação Coletiva dos Algoritmos, você fala e traz alguns exemplos da importância dessa negociação coletiva, o papel dos sindicatos para auxiliar e trazer mais força nas negociações e corroborando os direitos e proteção dos direitos trabalhistas. E você traz alguns exemplos dos Estados Unidos, da Espanha, e a questão da gestão algorítmica, que cada vez mais é utilizada, são utilizadas ferramentas, seja para medir a produtividade, para ter uma certa fiscalização, uma supervisão e um controle, então uma certa vigilância e daí captura de dados. E essa necessidade da ação coletiva sindical, mas trazendo algumas provocações. No Brasil, nós tivemos essa reforma trabalhista de 2017, que trouxe, de certa forma, um enfraquecimento já a questão dos sindicatos, que já era algo já um pouco enfraquecido até mesmo antes, porque o IBGE, por exemplo, traz taxa de sindicalização no Brasil 8,4%. Nós temos uma grande camada da população que sequer é formal, não tem empregos formais, como, por exemplo, 43%, segundo o IPEA. E principalmente essa reforma que trouxe um enfraquecimento ainda mais, fora questões de burocratização, desconexão com base, mas a diminuição da receita, que daí deixa de ser obrigatória, e daí diminuição significativa dos instrumentos coletivos. Como que você vê ainda o papel dos sindicatos, essa fragilização por um lado, e esses exemplos que você traz na Europa, se a gente teria exemplos similares, se aplicam a nosso contexto sociocultural? Muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todas e todos que acompanham aqui este podcast. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer esta oportunidade à professora Paola Cantarini, ao Fausto Moraes, que estão aqui conosco. Dizer que é um prazer estar participando dessa iniciativa, dessa atividade, desse debate que é fundamental relacionado aos impactos, tá? Impactos em vários aspectos, inclusive no âmbito social, tá? Da implementação, tá? Do desenvolvimento, da aplicação dos sistemas tecnológicos, sobretudo dos sistemas de inteligência artificial, sistemas algorítmicos, tá? Que nós estamos debatendo agora, neste caso aqui, neste momento, nesta oportunidade, com relação aos seus impactos no âmbito do mundo do trabalho. Tá? Então, nós sabemos que entre as maiores preocupações, já que estamos falando também para o público no Brasil, né, eu estou aqui no Uruguai neste momento, tá? E tenho um trabalho realizado no âmbito internacional, justamente por isso esse mapeamento de experiências também fora, né, do território nacional, que podem servir também de base e de referência para a construção de determinados arranjos no Brasil, tá? E deixar claro que no Brasil uma das maiores preocupações da população é com relação à questão do emprego, questão do trabalho. Sempre que há alguma pesquisa, indica que entre as maiores preocupações dos brasileiros está, né, figura sempre entre as três primeiras, a questão relacionada ao emprego, à empregabilidade, à qualidade, né, de trabalho e das condições de trabalho das trabalhadoras e trabalhadores. Então, esse artigo, professora Paula, ele é um artigo que foi publicado no Jornal da USP, né, justamente em função do trabalho que nós realizamos na Cátedra Oscar Sala, que foi citado aqui pelo Fausto na apresentação, onde nós temos um grupo específico que trata sobre os impactos, né, dos sistemas algorítmicos e da inteligência artificial no mundo do trabalho. Tá? Já faz alguns anos que nós estamos desenvolvendo um trabalho
nesse centro e sempre com abordagens distintas, né? Por exemplo, este ano nós estamos falando sobre os impactos dos agentes de inteligência artificial, que são sistemas mais avançados, tá? Da própria IA agêntica, né? Que interliga e interconecta diferentes sistemas e de naturezas tecnológicas, inclusive, distintas, tá? Mas entrando com relação à questão do artigo publicado, né? Então, justamente é um levantamento, né, de algumas estratégias e ações sindicais que estão em curso, né, em diferentes partes do mundo, em que nós verificamos que já há, de certa maneira, uma preocupação por parte dos trabalhadores com relação aos impactos, não só com relação ao fenômeno e à macro tendência, que em inglês chamam de displacement, né, que é esse deslocamento de mão de obra, ou seja, o fato de gerar redução de postos de trabalho por meio do processo de automação, que é algo que já acontece desde a Revolução Industrial, mas que se intensifica com a implementação desses sistemas de inteligência artificial de forma exponencial. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós também temos outras macro tendências que foram aqui citadas pela professora Paola, como, por exemplo, o caso da gestão algorítmica, da interação humano-algorítmica, não é? Ou seja, a necessidade que nós temos de nos requalificar, de poder desenvolver atividades, né, no marco da interação homem-máquina, né, e a questão da gestão algorítmica, né, que, em certa medida, acaba fazendo com que nós tenhamos uma gestão, né, vinculada a sistemas que distribuem tarefas, que estabelecem controle, né, do trabalho realizado, avaliação e tomada de decisão, inclusive tomadas de decisões que são polêmicas, como é o caso de demissões, seja ela individuais ou coletivas. Então, diante desses impactos, professor, é que a classe trabalhadora volta a buscar conhecimento sobre o funcionamento desses sistemas por meio de ações de formação sindical. Isso já vem ocorrendo principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Nós temos um manual de negociação coletiva de algoritmos desenvolvido pela UGT, que é uma central sindical da Espanha, importante. Temos, no caso dos Estados Unidos, a AFL-CIO, que é uma grande central sindical, né? Inclusive fez um acordo com a empresa Microsoft para trabalhar com base na questão do desenho de sistemas de gestão algorítmico com participação dos trabalhadores, né? E no caso do Brasil, né? Entramos no Brasil, como é que seria possível aplicarmos algumas experiências com relação a essas dificuldades estruturais que nós vemos que vão, além da questão de dificultar o funcionamento, né, e o próprio exercício do direito fundamental à liberdade sindical, né, de agremiação, né, nós vemos um ataque, né, podemos assim dizer, e muitas vezes até criminalização do movimento sindical nos países da América Latina. Tá? No Brasil, nós vemos também outros países, né, como é o caso da Colômbia, por exemplo, em alguns países da América Central. É uma questão estrutural que envolve a relação capital-trabalho e o capital transnacionalizado. Tá? Então, ao fim e ao cabo, nós vemos essas limitações. No Brasil, tá? Nós já vemos uma série de ações realizadas por parte da CUT, inclusive fizeram um curso e um ciclo de debate sobre inteligência artificial. Eu participei, inclusive, dessa iniciativa. O professor Miguel Nicoleles foi um dos professores que participou. Né? Tem uma colega, Caroline Coelho, também que participou, representando a Confederação Sindical das Américas, também pesquisadora, falando sobre a questão da comunicação no âmbito sindical. Né? E eu vejo, para buscar responder sua pergunta, que é uma pergunta complexa, que os impactos, né, decorrentes da implementação de sistemas de inteligência artificial no mundo do trabalho são, ao fim e ao cabo, uma grande oportunidade para o movimento sindical, justamente para que as trabalhadoras e trabalhadores verifiquem a importância que né, de que exista, tá, instituições como os sindicatos, para que possam dar luz, tá, para que possam evidenciar essas dinâmicas e que possam, sim, trabalhar para que os trabalhadores estejam devidamente representados. Tem um exemplo, que é um exemplo nos Estados Unidos, por exemplo, que é os jogadores de basquete da NBA já estão implementando esse tipo de situação. No Isso, Brasil, os bancários, desculpe, pode seguir, professor. Os bancários no Brasil conseguiram colocar uma cláusula agora na convenção coletiva relacionada à questão da implementação de sistemas de inteligência artificial. Então, o sim, eu Brasil já estava vendo está começando a se mobilizar. isso, e na Espanha, né? Você cita também aqui orienta o papel do sindicato na orientação e ferramentas para negociação coletiva. Então, tudo isso também, esse papel educacional, essa conscientização também para ter uma abordagem mais crítica, as pessoas terem consciência também dos riscos, dos benefícios, sim, mas também dos riscos. Mas eu fico pensando, por exemplo, nós que temos mais uma formação ligada ao direito, a gente sabe que essas cláusulas, até não só na área de trabalho, mas em termos de consumo também, de termos de consentimento, qualquer contrato padrão, padronizado,
mercado, de adesão, como se fala, e na área trabalhista e de consumo tem a mesma lógica, porque é uma relação que não tem o mesmo nível hierárquico entre as partes, há uma subordinação, há uma maior fragilidade, não são relações simétricas. Isso fala, por exemplo, o consentimento é uma base legal, é muito frágil, então a gente está se utilizando, esses algoritmos se baseiam em dados pessoais que eles capturam do trabalhador, e na área de consumo também, quando você tem essa relação de titular de dados, são termos e papers e documentos que você assina, contratos de adesão, ou você assina ou não, né? Não tem negociação de cláusulas, não tem não assinar. E esse papel um pouco fragilizado também dessa base do consentimento, porque é um consentimento que pode ser questionado nos seus aspectos de consentimento livre, por causa dessa estrutura da relação. E que pontos que você entenderia que na negociação coletiva e orientações de ferramentas para traduzir numa preparação também, num letramento digital, os sindicatos estão fazendo alguma iniciativa nesse sentido? E qual que é o contexto? Quais as capacidades que vocês entendem? Tem diversos relatórios sendo publicados nesse sentido, as profissões do futuro. Seriam só aspectos técnicos ou também essa temática do pensamento crítico, da empatia, habilidades humanas também? A gente tem que resgatar, porque de alguma forma tem um duplo. Eu li reportes por parte mais de empresas falando que a tecnologia incentiva a criatividade, de um certo ponto, sim, mas de outros repórteres já focam, não, você quebra a criatividade porque você pega pronta ali a pesquisa do chat GPT e você até esquece, não tem a memorização, porque você pega já um negócio pronto, você não guarda, não retém aquela informação. Como que vocês estão vendo essa capacitação e o papel dos sindicatos nesse sentido? Excelente pergunta, professora. Inclusive, a senhora aborda uma série de temas aqui que são de fundamental importância. Eu vou tentar responder. Inclusive, fiquei devendo, né, essa questão dos trabalhadores de plataformas, né, do fenômeno da plataformização, né, da dificuldade, né, que nós temos justamente para poder agremiar esses trabalhadores, né. Isso é um gargalo, até porque a plataformização, né, das relações de trabalho é também uma das macro tendências, né, da implementação dos sistemas algorítmicos no mundo do trabalho, né. Tendo em vista que qualquer pessoa que trabalha utilizando um dispositivo móvel conectado à internet está passível de ser plataformizada. Então, não é só motorista de Uber ou entregador, tá? Todo e qualquer trabalhador, ou todo e qualquer trabalhador está passivo, inclusive prestadores de serviços, como tem ocorrido, inclusive, com trabalhadoras domésticas. Então, isso é uma questão fundamental e que também acaba fortalecendo o enfraquecimento, né, do movimento sindical, né, tendo em vista que esses trabalhadores eles ficam por sua própria conta e risco. Tá? Então, assim, só para finalizar, para poder responder um pouco a outra pergunta, né? Com relação a essa última pergunta, a questão do letramento, tá? É fundamental, tá? E não só por parte dos sindicatos. Tá? Eu tenho observado e também tenho participado de algumas atividades no Brasil promovida por escritórios de advocacia, tá? Ou seja, os advogados, as advogadas, os escritórios, sobretudo aqueles que trabalham para os sindicatos, estão buscando atividades de formação, tá? Estão buscando publicações, tá? Elaborando e buscando produzir conhecimento para poder justamente verificar de que forma e quais estratégias se podem adotar no contexto brasileiro com relação à defesa dos trabalhadores frente, tá, ao funcionamento desse sistema. Então, a primeira coisa é saber como eles funcionam, tá? Ou seja, quais são os mecanismos. Tá? E como você comentou, professora Paula, não se trata aqui de condenar ou de negar o avanço tecnológico, ou de buscar estabelecer freios, né, para o desenvolvimento, para a inovação tecnológica. Não se trata disso. Né? Muitas vezes, inclusive, se busca uma narrativa no sentido de que a perspectiva de direitos poderia ser, em certa medida, um freio, né, ou algum instrumento que pudesse dificultar, né, as iniciativas de desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos entrar também em falsas dicotomias. Por outro lado, é claro que nós temos que avaliar os fatores críticos e também as oportunidades e potencialidades do funcionamento dos sistemas de inteligência artificial. Por um lado, ou seja, nós sabemos que é um aumento de produtividade oriundo da utilização da tecnologia. Ninguém nega isso.
Agora, a questão é, para que nós vamos utilizar, nós vamos distribuir, os bens decorrentes do aumento da produtividade, por exemplo, reduzindo jornada de trabalho, jornada laboral, ou nós vamos criar um sistema de aumento cada vez maior de produtividade, que as pessoas estejam cada vez mais tempo conectadas, que as pessoas estejam cada vez mais acometidas de problemas de saúde mental, em função justamente da violação do direito à desconexão. Tá? Então, para que nós vamos utilizar a tecnologia? Eu acho que esse aspecto teleológico da utilização é um aspecto que é jurídico, naturalmente, regulatório, mas, sobretudo, político. Nós temos que fazer um debate aberto sobre o tema, avaliar os riscos e potencialidades e fazer escolhas. E, claro, que isso no marco do diálogo social. Então, no âmbito sindical no Brasil, nós vemos já uma série de atividades em curso, ciclos de debate, atividades de formação, cartilhas, inclusive depois eu vou enviar para vocês uma cartilha que foi elaborada pela Confederação Sindical das Américas, a CSA, que congrega centrais sindicais de todos os países da nossa região, desde a Argentina até o Canadá, tá? E que justamente busca disseminar boas práticas e conhecimento de como funcionam esses sistemas, que é algo fundamental para poder construir qualquer arranjo voltado à proteção e promoção de direitos. Professor, lhe ouvindo e também conhecendo esse artigo que nós acabamos lendo antes de conversarmos, me parece que uma das questões que que poderíamos pensar seria a mudança da centralização do chefe. Então, quem fazia a supervisão do trabalho, quem era o subordinado, tudo isso muda com o uso do algoritmo. Porque a inteligência artificial passa a fazer essa função e ela tem outras características que são diferentes do chefe ser humano. E algo que eu acho que preocupa um pouco é de que forma esses algoritmos passam a controlar a, a força de trabalho. Como esses algoritmos passam a controlar todas as atividades do trabalhador como um modelo de ultrafiscalização. Eu até brinquei antes contigo dizendo, parece aquele modelo do score social chinês, que acompanha o trabalhador em todas as suas atividades, em todas as suas minúcias, e vai de alguma maneira penalizando o trabalhador em virtude daquilo que ele escolhe fazer ou deixar de fazer. Fausto, você toca num tema que entra tanto para as pessoas que estão trabalhando, como aquelas que estão procurando trabalho, que é a gestão algorítmica, inclusive sistemas de recrutamento, em que nós vemos a questão do controle, mas também dos chamados vieses, que replicam determinadas estruturas, inclusive de discriminação, que nós vemos na nossa sociedade. Tá? E no âmbito do IEA, da USP, nós fizemos, inclusive, uma pesquisa sobre recrutamento, tá? E verificando vieses, né, dos mais variados, entre eles com relação à questão de gênero, onde a pessoa estuda, se a pessoa tem filhos ou não, né? Idade também? Idade, nós fizemos, inclusive o nosso foco, professora Paula, foi em idade, etarismo e idadismo, tá? Ou seja, né, como um dos elementos, tá, justamente de vieses nos sistemas de recrutamento. Às vezes a pessoa vai buscar um trabalho e, por exemplo, em Nova York se criou uma lei municipal, tá, que sistemas de recrutamento têm que passar por uma auditoria. A questão da auditabilidade dos sistemas é fundamental para verificar vieses. A mesma coisa, Fausto, acontece com relação aos sistemas de gestão aplicados nas relações de trabalho, na dinâmica do processo produtivo. Tá? Ou seja, nós temos os mais diversos casos e tipos e formas de monitoramento com base em sistemas algorítmicos. Tá? O mais conhecido é por meio de câmeras. Tá? E, inclusive, é o que mais tem entrado nas negociações coletivas, já faz alguns anos. Inclusive, já fizemos alguns levantamentos com relação a isso. Né? Tem entrado nas cláusulas de negociação coletiva. Também tem a questão do acesso aos dados que são coletados dos trabalhadores. Tá? Algumas cláusulas, por exemplo, estabelecem que os trabalhadores, o representante dos trabalhadores, deve saber que aqueles dados estão sendo acessados. Tá? E E saber justamente quando vai ser apagado também, porque você não também vê essa informação, né? Muitas Também. vezes. E para que vão ser usados? E por quem? Tá? Qual é a finalidade do uso? Tem algumas cláusulas, por exemplo, em negociação coletiva de empresas italianas, que dispõem que os dados só podem ser utilizados para finalidades de requalificação dos trabalhadores, não para sanções disciplinares, muito menos para embasar demissões,
sejam elas individuais ou coletivas, tá? E aí, com relação à questão que você pergunta sobre a questão do chefe algorítmico, tá? Ou seja, do meu chefe ser um sistema, tá? Que distribui as tarefas, tá? Isso é um tema que também, ao mesmo tempo, traz uma outra inquietação. Tem uma colega, inclusive, que é a colega Patrícia Basílio, né, que é a nossa colega, inclusive, de grupo lá da PUC, né, de São Paulo, que fala muito sobre a questão da robotização, né, tá? Ou seja, de se criar um padrão, tá, de produtividade que muitas vezes um ser humano não consegue alcançar, tendo em vista que a programação algorítmica muitas vezes não considera determinadas variáveis, né, da vida humana, tá, por assim dizer, lá. Então, é por isso que é um tema realmente bastante, infelizmente, professores, não é um tema que tem ganho centralidade na abordagem sobre os impactos da inteligência artificial, né? O que mais tem chamado a atenção, inclusive na OIT, né, é a questão do displacement, né? Ou seja, do desemprego, tá? E a preocupação do movimento sindical, justamente por essa questão, é a questão da requalificação. Então, tem entrado muitas cláusulas destinadas a requalificar os trabalhadores, porém, ainda muito poucas relacionadas ao excesso, né, das estruturas de controle e vigilância da mão de obra, né? Além das câmeras, tem crachá com georreferenciamento, já tem sensores de teclado, tem análise de metadados de e-mails. Eu estava dando uma aula para um centro de investigação, né, e de formação da OIT, em que um aluno, né, comentou, justamente estava falando sobre esse assunto, e ele comentou, um aluno chileno, falou, não, eu trabalho num banco e eu fiquei sabendo por meio de um e-mail que eu estava sendo monitorado, que os meus e-mails estavam sendo monitorados. Que nem a professora falou na pergunta, inclusive Mas complementando e-mail a pergunta, corporativo ou e-mail o pessoal? e-mail corporativo, o e-mail corporativo. Estão sendo analisados. Eu falei, bom que você sabe, pelo menos, que está sendo monitorado. Mas foi uma coisa que não teve qualquer tipo de diálogo, de negociação. Ele entrou assim, ele ficou sabendo de cima para baixo, né, que estava sendo monitorado. Falei, bom, pelo menos ainda você sabe. Quer dizer, esses sistemas eles vêm sendo implementados sem qualquer tipo de diálogo com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, tá, dificulta, inclusive, o mapeamento dos seus respectivos impactos. Então, quando vai entrar numa mesa de negociação, é quando já houve alguma situação, algum problema. No caso da NBA, voltando ao exemplo que eu dei na primeira pergunta, é interessante porque eles constituem uma comissão bipartite, ou seja, uma comissão em que trabalhadores e empregadores fazem um debate sobre a implementação da tecnologia. Quando forem colocar alguma tecnologia, uma proposta, tem que ser analisado pelos trabalhadores. Inclusive, no âmbito do G20, nós conseguimos emplacar, né, uma proposta, né, no grupo de transição tecnológica, justamente para que o grupo de trabalho e emprego dessa ambiência internacional propusesse algo nesse sentido, né, de que haja, quando for implementar alguma tecnologia, que isso seja debatido, né, com os trabalhadores por meio de uma comissão bipartite, né, como é o exemplo no caso dos esportes de alto rendimento. Em Professor Nova York, Taompa, você... Desculpe. obrigado por participar do podcast. Como esse formato do podcast é uma comunicação muito rápida, então eu já vou fazendo o encerramento, mas sem antes convidar a professora Paola aí para finalizar e passar um recado final. Ficaram várias questões ainda aqui para a gente discutir. O tema é muito rico, né? Fica já o convite para a gente estar continuando esse diálogo, falar um pouquinho mais de pesquisas, até essa legislação de Nova York que você cita, trazendo auditoria algorítmica, que é muito importante, e como na prática se dá isso, porque tem toda a opacidade, a falta de transparência, o segredo industrial, o segredo de negócio, que é tido muitas vezes de forma absoluta, e como fazer auditoria com toda essa falta de transparência e que pior, você citou o EA Agentics e que esse é o tema do Oscar Sala desse ano, né, que vocês estão participando, que aumenta a autonomia e com isso também me parece que há aqui sim um trade-off necessário, aumentou a autonomia e diminui-se a transparência e a contabilidade fica mais difícil. Mas já fica então esse convite, professor, e a gente faz, o professor, eu e outros colegas, professor Marcelo Gralha, vamos estar num curso oferecido agora na PUC São Paulo, no TID, Inteligência Artificial, Conceituação da Tecnologia e Impactos Sociais,
um curso de extensão de 42 horas aulas, um curso preparado com muito carinho, com professores altamente qualificados, temas da mais alta atualidade e relevância. Então, estão todos convidados a participar, as inscrições estão abertas e nos vemos em breve. Muito obrigada. Então eu vou Muito encaminhar o obrigado. encerramento desse episódio, agradecendo novamente o professor Atahualpa, a professora Paola. Quem nos acompanhou pode conhecer mais episódios das lições Etikai e do Yarjustok e também pode encontrar os professores nas redes sociais. Nos encontramos logo logo por aí. Até mais!